Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e vocês estão no canal da Restauração. Hoje traremos atualizações sobre o caso do padre David Nas. Bem, já tratamos extensamente do caso do padre Nas aqui nesse canal, deixarei a playlist aqui em cima, mas temos atualizações. O padre Nas está encerrando a sua missão em Florianópolis e iniciando um novo e ambicioso projeto em outro local do Brasil. Nós falaremos tudo para vocês no vídeo de hoje. Então, antes de começarmos o vídeo, eu peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhá-lo no WhatsApp com os amigos. Bem, fazendo uma breve recapitulação, se você quer acompanhar no detalhe todos os acontecimentos das desventuras do Padre Nas, aqui em cima tem um card para você acompanhar a nossa playlist. Mas fazendo uma recapitulação sumária dos acontecimentos, no final do ano passado, no início desse ano, houve uma reunião dos bispos da SAJM lá no Mosteiro da Santa Cruz, em Nova Friburgo, e depois dessa reunião, o padre David Nas tomou a decisão de romper com Dom Tomás de Aquino e se mudar para Florianópolis, acompanhado de alguns de seus ex-seminaristas, contando ao menos com o apoio formal de Sua Excelência Dom Morgan. E esse movimento marcou o início de uma nova fase na saga do padre David Nas, e, bem, desde então, muita coisa tem acontecido e essa série de acontecimentos tem gerado instabilidade e preocupação nos fiéis, coisa que tem sido acompanhado tanto pelos fiéis de Santa Catarina quanto por outros fiéis do Brasil. Fato é que o seguinte, é de conhecimento público que o padre Nas precisou se afastar de sua missão em Florianópolis e retornou para a casa de seus pais, em Vitória, no Espírito Santo, alegando problemas de saúde. Ele retornou para a casa dos pais para ter o tratamento médico, para fazer o tratamento médico próximo da família. Embora não tenha sido oficialmente divulgada a natureza da condição, apuramos que o sacerdote enfrentou um grave e severo episódio de depressão. E aqui eu tenho uma coisa para falar para vocês. Depressão é algo bastante sério, é algo bastante grave e tem que ser tratado tal como se fosse uma doença, porque de fato é uma doença, talvez não do corpo, mas da alma. E sobre isso nós temos aqui duas observações a fazerem. Primeiro, a depressão normalmente, comumente, ela tem duas causas. A primeira é física. Às vezes um colateral de um medicamento, às vezes é falta de uma vitamina, um desbalanceamento hormonal, alguma coisa dessa natureza. Mas às vezes a depressão ela se dá por um problema de ordem emocional da pessoa, por um contexto desfavorável. Muitas pessoas acabam entrando em depressão quando tem o luto de um parente, por exemplo. Então fique aqui dito que nós não pretendemos de modo algum desprezarmos, menosprezarmos ou então desdenharmos a situação do padre, muito pelo contrário, desejamos as melhoras para ele e que ele se recupere e possa tomar decisões melhores acerca da sua vida. Porque, bem, por mais que isso tenha afetado a saúde do padre, eu não posso aqui me furtar ao dever de comentar as ações do referido padre que influenciaram e impactaram a vida de muitas pessoas e prejudicou a alma de muitos fiéis. Isso eu não posso furtar-me ao meu dever. Alguns fatores podem ter contribuído para esse quadro depressivo. Entre eles, destacam-se as dificuldades encontradas pelo padre em iniciar a tão desejada congregação e, sobretudo, o fato de que a maioria dos seus antigos vocacionados desistiram do projeto. Um caso específico causou um grande impacto, um impacto significativo para o padre. Um dos vocacionados abandonou a pretensão sacerdotal e iniciou um compromisso sério com uma paroquiana. Não vamos falar o nome da pessoa aqui, lembrando, ele não tinha voto de celibato, então ele não fez nenhum, não é um crime, não é algo ilegal, não é algo que vai contra as leis da igreja, simplesmente tomou um outro rumo na vida. Tá tudo bem, ele tem todo o direito de fazer isso. Só que isso gerou uma grande frustração no padre, e muito provavelmente foi um daqueles vários fatores que causaram, né, deram esse início desse caso, desse quadro depressivo do padre. Durante esse período de recuperação do padre, a continuidade da missão, ela permaneceu incerta. E nesse período, os fiéis continuaram com o dever de sustentar a missão. E aqui entra uma situação bastante chata. Porque veja só, depois que os fiéis foram levados a assumir o partido do padre David Nas, o que implica em brigar com todos os outros sacerdotes da tradição do Brasil, eles tiveram ali que se confrontar basicamente com Dom Tomás de Aquino. Eles precisaram manter o aluguel da missão de R$ 4.000, fora outros custos para a manutenção da missão. Ou seja, eles ficaram sem o padre, com o dever de arcar os custos e sem os sacramentos. Então é uma situação de fato bastante complicada dos fiéis de Florianópolis que viveram aí durante esses meses um grave período de desorientação e sem nenhuma assistência espiritual. Porque vejam a situação difícil que eles ficaram. Por um lado, eles brigaram
ou eles entenderam que o padre rompeu com o seu antigo superior, Dom Tomás de Aquino, porém eles não foram formalmente apresentados ao seu novo superior, o bispo, Sua Excelência Dom Morgan. Então eles ficaram naquela, dependendo da recuperação do padre. E nesse período, sem ter a quem recorrer. Situação deveras difícil, situação verdadeiramente difícil. Nas últimas semanas, contudo, houve um fato novo que mudou tudo até aqui. Nas últimas semanas, contudo, foi relatada uma recuperação súbita do padre David Nass. Uma recuperação súbita e inesperada, especialmente pelo que veio depois disso. Porque depois de se recuperar, o padre Nass ele decidiu de forma unilateral encerrar a missão de Florianópolis e iniciar um novo projeto em Criciúma, estado de Santa Catarina. Então vocês vejam que coisa, o mais natural era que depois de se recuperar, o padre pudesse dar satisfação para aqueles seus fiéis que o acompanharam desde a sua saída do Mosteiro da Santa Cruz e pudesse voltar a estar com eles e voltar a dar o apoio e estar de fato ali assistindo-os espiritualmente. Mas não foi o que aconteceu. Ele rompeu com Dom Tomás, ele encerrou unilateralmente a missão e decidiu abrir um novo projeto em uma outra cidade. Você veja que absurdo. Como é que pode uma coisa dessa? Eu acho que eu não preciso nem dizer aqui o quanto os fiéis de Santa Catarina, os fiéis de Florianópolis, estão frustrados com toda essa situação. De fato, chega a parecer uma ofensa o que aconteceu com eles. E bem, segundo as informações que já conseguimos apurar, o novo plano de Criciúma inclui a fundação de um colégio, de um priorado e de um seminário. Diante disso, surge uma questão inevitável. Se ele não conseguiu administrar e manter uma missão simples em um local em que os fiéis gostavam muito dele, o que garante que dessa vez o projeto, ainda maior, dará certo em Criciúma? Evidentemente, pelo histórico do padre, é óbvio que não vai dar certo, assim como não deu certo o seu pré-seminário, assim como não deu certo a sua congregação e assim como não deu certo a sua missão em Florianópolis. Pessoal, quem acompanha a história do Padre Nass já sabe que ele é dado a esses episódios de instabilidade. Ele inicia um novo projeto com muita euforia, com muito ânimo e envolve muitas pessoas nesse projeto. Aí as dificuldades começam a aparecer, ele desanima, acaba voltando para casa dos pais, acaba tendo ali uma recaída de depressão e depois tem uma recuperação e inicia um novo projeto em algum outro lugar. Isso já aconteceu uma, duas, três vezes e está acontecendo de novo em Criciúma. E o problema nunca foi falta de dinheiro, o problema nunca foi falta de apoio. O problema é que o padre, infelizmente, não tem a maturidade para conduzir os projetos que ele está conduzindo. Então, para nós encerrarmos o relato dos fatos e iniciarmos aqui alguns breves comentários, não sabemos ainda quando se dará a mudança para Criciúma, mas sabemos que os preparativos já estão em andamento. Alguns fiéis já foram informados da mudança para Criciúma, e nesse final de semana o padre David Nass participará de um congresso de educação católica organizado pelo Instituto São Carlos Borromeu e pela Associação Nossa Senhora Auxiliadora no município de São Carlos, em São Paulo. E é muito possível, muito provável, razoável de supor que a sua presença também esteja relacionada com a busca por contatos e colaboradores para o projeto de um colégio em Criciúma. Então, muito provavelmente, ele está indo nesse congresso de São Carlos para conhecer ali uma rede de professores que possam vir a auxiliá-lo nessa nova empreitada em Criciúma. E o evento contará com a participação de dois sacerdotes, a do padre Fábio Calixto e a do padre David Nass. Não deixa de ser engraçada a presença desses dois sacerdotes, considerada a tensão e a animosidade que existe entre os dois depois dos acontecimentos do início desse ano. Eu acredito que os organizadores desse evento não são inscritos da Ação Restauracionista, por isso cometeram essa gafe. E, para você não ser um leigo desinformado, se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos. Então, dando aqui o fechamento de todos esses acontecimentos, muito provavelmente nós teremos atualizações depois do retorno do padre David Nass. Nem sei para onde ele vai retornar, se é para casa dos pais, se ele irá direto para Florianópolis, mas é moralmente certo que nesse final de semana teremos atualizações. Agora o que nós temos que dizer aqui é o seguinte: a mudança do padre para Florianópolis foi totalmente precipitada, sem nenhum planejamento. Nós avisamos nesse canal, a ida do padre será um fiasco, não vai dar certo, ele não tem estrutura suficiente, ele não tem maturidade suficiente para organizar uma missão. E o que aconteceu? Dito e feito. Aqueles que confiaram no que nós dissemos aqui não se frustraram. Agora, aqueles que infelizmente caíram nos engodos do padre, lamentavelmente, hoje estão numa situação bastante deplorável,
porque além de ter que arcar com os custos da missão, além de ficar sem a presença de um padre, além de ficar sem receber os sacramentos, eles estão na constrangedora posição de ter que fazer aquele sorriso amarelo para Dom Tomás de Aquino e dizer: nós meio que brigamos com você, dissemos que você estava errado e arrumamos uma grande confusão, mas agora o Padre Nas nos deixou na mão, que nem você, que nem Vossa Excelência disse que iria acontecer. E bem, será que agora a gente não pode fazer as pazes, você mandar um novo padre? É uma situação totalmente constrangedora. Totalmente constrangedora. E bem, nós aproveitamos esse vídeo para fazermos o mesmo aviso para os fiéis de Criciúma. Nós sabemos que vocês estão prestes a fazer um grande aporte financeiro, que estarão investindo e assumindo um compromisso muito sério, jurídico, de tempo, de responsabilidade, a paz das suas famílias, e eu garanto para vocês, anotem as nossas palavras. O que aconteceu em Florianópolis, o que aconteceu em outras missões do Brasil, o que aconteceu em Nova Friburgo, irá se repetir infalivelmente em Criciúma. Porque o problema nunca foi de dinheiro, o problema nunca foi de apoio, o problema sempre foi da pessoa que está conduzindo esses acontecimentos. Como essa pessoa, infelizmente, não tem a maturidade para tomar as ações e liderar os acontecimentos como ele tem feito até aqui, infelizmente, isso irá tornar a acontecer. Então fica aqui o nosso aviso para os fiéis de Criciúma: não entrem nessa desventura, porque vocês só irão prejudicar as suas famílias. Procurem saber e conhecer quem é o Padre David Nas. Procurem saber o que os fiéis de Florianópolis têm a dizer sobre o Padre David Nas. Procurem saber o que os habitantes, os moradores do Mosteiro da Santa Cruz têm a dizer do Padre Nas. Procurem saber o que os bispos da SAJM, os bispos sagrados por Dom Williamson, têm a dizer do Padre Nas. Procurem o que Dom Tomás tem a dizer sobre o Padre David Nas. Não confiem na minha pessoa, verifiquem as informações que estão sendo passadas, mas não embarquem em uma desventura que pode trazer graves consequências financeiras e emocionais para a sua família. Prestamos aqui a nossa solidariedade aos fiéis de Florianópolis, esperamos que vocês consigam reaver uma parte, pelo menos, dos recursos financeiros que foram aportados e principalmente que consigam resolver a situação dos bens móveis da capela sem ter que envolver polícia, sem ter que envolver a justiça, porque eu entendo que é uma situação bastante chata. Vocês ali compraram os móveis para a missão de vocês e agora o padre quer levar os móveis que vocês compraram para a sua missão para uma outra cidade. É uma situação chata, uma situação que não deveria estar acontecendo, mas infelizmente é o que está acontecendo. E não tem como fugir dessa questão. Então eu espero que possa resolver da melhor forma possível. Meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembro vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Para aqueles que já são inscritos no canal, eu lembro vocês uma coisa: tem muita gente que não está recebendo o aviso, a notificação dos nossos vídeos. Então o que vocês precisam fazer? Vocês precisam desativar o sininho de notificações e reativar o sino. Assim o YouTube vai entender que você quer de fato receber as notificações do vídeo e voltará a dar as notificações para vocês. É a única forma que tem de receber de fato as notificações, que é um problema da plataforma. Não está aqui a nosso alcance, certo? No mais, deixem o seu like, comentem nesse vídeo e compartilhem. E rezemos pela situação da tradição no Brasil, porque vamos falar a verdade, pessoal. Independente das posições teológicas, a situação anda bem complicada. Os fiéis estão, de modo geral, desamparados. É uma situação bastante grave e difícil da tradição no Brasil, mas faremos o quê? Manteremos a fé e continuaremos rezando pelo Brasil e pela Santa Igreja. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço a todos, só Cristo é Rei e viva a restauração!